Espero que todo mundo entre novamente, Joyce. Val, obrigado. William. Cadê o João que não entra? Só estou aguardando o João Bonomo entrar aqui, tá, gente? Testei com ele hoje, deu certo a nossa live. Live. Cadê você, João? Me chama aqui, não tô te vendo. Alô? Gente, o João tá me esperando na live dele, eu tô falando que ele que tem que entrar na minha. Desculpem a demora aqui, gente. Ah, opa! Tô te vendo aqui, João. A gente atrasa um pouquinho, mas dá certo, gente. É o que importa. Aí, agora sim. João, Agora sim. você estava com a live aberta, é isso? Você estava com outra live? Tava, Me eu desculpe. estava esperando, eu estava com a minha aberta esperando chegar a sua chamada, mas tudo de bom aqui. Tá, Vamos lá? legal. Vamos lá. Então, João, obrigado aqui por aceitar o meu convite. É isso, o prazer é todo meu. Tá, já estava falando aqui com as pessoas na nossa sala. A gente tem pessoas de pelo menos 10 cidades aqui que já seguem a gente, que seguem você, que são interessadas aqui pelo tema de empreendedorismo e Correto. que, graças a Deus, a cada contato, a gente leva só conteúdo que transforma a vida das pessoas. Isso, com certeza. Eu vou primeiro perguntar se está todo mundo escutando e vendo bem eu e o João. Está todo mundo escutando bem? Só digitem 10, por favor. Isso, só podem digitar 10. Eu estou vendo você super bem, escutando você também, João. Tá Ok, eu ok. também está tudo bem aqui comigo. Então, vou apresentar você para o pessoal, João. Acho que o pessoal já te conhece, mas fazendo as honras da casa aqui. O João Sim, é um amigo recente, mas um amigo de fortes laços, que me foi apresentado por dois amigos de BH. O João atua em BH há muito tempo, João? Só você é mineiro e está aí há muito tempo? sim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, já Tá. estou aqui há 40 e tantos anos, vamos fazer assim, tá? E atuo nessa área de empreendedorismo, propriamente dito, Fernando, há cerca de 22 anos, mais ou menos, né? Eu posso falar com relativa sobriedade que eu, digamos assim, eu sou um interessado pelo tema de raiz, entendeu? Tá. Interessado de raiz. Esse ano você publicou. Bom, primeiro você é professor de empreendedorismo e inovação, é isso? Sim, sou Em- professor de já empreendedorismo estou e inovação. já tô em algumas instituições e no IBMEC também. Hoje você está em qual instituição? Olha, hoje eu estou completamente free. Eu estou com Tá. 6 propostas em cima da mesa, estou analisando essas propostas aí, né? Eu não sou mais o professor do IBMEC, isso não faz nem um mês que aconteceu, então eu estou com outras propostas em cima da mesa para ver para onde que eu vou. Mas seguramente ainda vou me manter nessa área durante um tempo. Sabe que eu tive um professor no meu MBA, no meu mestrado,
que curiosamente eu comprei um livro dele ontem, no Ó, Sebo, na FIA Fé, ali na USP. Eu vou até mostrar o certo, livro para vocês, eu já volto. tá certo. Olha, enquanto o Fernando vai pegar lá, eu vou aproveitar e vou mostrar o meu, né? Mostra. Lancei esse ano Os Sonhos de Mateus, tá certo? E é um livro que já está aí à venda, tanto né, em meio digital quanto em meio físico, né? E é um livro que conta uma jornada de um empreendedor, né? De uma pessoa que se transformando em empreendedor, perdão, né? E é um livro bastante interessante também, que eu gosto bastante dele. Foi um grande prazer poder ter escrito e ser convidado para falar a respeito desse tema. Né? Então As aproveito pessoas, para falar a respeito disso. deixa eu mostrar para as pessoas aqui que estão nos assistindo a dedicatória que você escreveu para mim, muito Ó, carinhosamente. Fernando Seabra, sonhar e empreender são atividades indissociáveis e também grandes virtudes. Inspire-se sempre nos seus sonhos. Grande abraço e sucesso, João Bonomo. Sou muito grato aqui só pelo livro e pelo dedicatória. Mas eu é estava isso. falando que ontem eu encontrei esse livro aqui, Do Diário do Drucker, Drucker, ao diário do Drucker. que foi escrito só pelo Drucker e pelo Joseph Macchiarello, que também foi meu professor. Sim. Ele foi meu professor. E Olha, o Macchiarello ele falava que o problema de fazer sucesso, que é o seu caso, que quanto mais sucesso a gente faz, mais opções a gente tem, que é o seu caso. Você tem seis escolas, seis instituições renomadas para escolher. Só tenho certeza que você vai escolher a melhor para o seu momento de vida e, e aquela que vai possibilitar com que você impacte o maior número de vidas possíveis, né? bom, espero que sim. Torço para que eu tenha essa sobriedade, Fernando. Tá. João, o pessoal já conhece aqui um pouco o meu trabalho, você conhece um pouco também. É um bate-papo informal aqui. Eu vou te fazer eu Fernando, vou te está fazer alguma. falhando. Oi. Fa- Está falhando. E agora? Agora, tá escutando? Agora deu. Tá. É um bate-papo informal. Vou te fazer umas perguntas aqui. Você também me pergunte o que você quiser. Tá bom? Me fala um pouco dessa mudança do perfil só de hoje, do profissional. Como o mundo de hoje, com a tecnologia atual, conceito de startup, escalabilidade, rapidez, faz com que as pessoas tenham que desenvolver habilidades e principalmente atitudes que até 5 anos atrás, 10 anos, a gente nem pensava que seriam necessárias. Eu sei que é parte do seu dia a dia, plantar e nutrir essa semente dentro das pessoas. Só fala um pouco do que você acha que você tem, do que você tem visto. Bom, Fernando, não vou ficar aqui dando aula, é um bate-papo informal, mas É, não dá para fugir de alguns pontos importantes, tá certo? Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é o seguinte: nós estamos em 2018, né? Se você for pensar bem, 218 anos é 10% disso, tá? Se a gente for considerar menos de 218 anos, por exemplo, 100 anos, que não chega a ser 5% disso, as transformações foram tão intensas na maneira com que as pessoas se relacionam, na maneira com que as pessoas se comunicam, na maneira com que as pessoas estabelecem contratos entre si. E, obviamente, isso vai ter um impacto muito forte na maneira com que as pessoas trabalham. É bem verdade que talvez por ter mudado o mundo, muito o trabalho, né, o mundo do trabalho, todas as demais mudanças possam ter acontecido. Mas o grande lance é o seguinte: vamos fechar o olho, vamos voltar 100 anos atrás, para 1918, e vamos pensar, né, se nós estivéssemos lá agora, como que nós seríamos uns bons profissionais, como que nós conseguiríamos acessar renda e, por conseguinte, acessar consumo. A gente ia ter um perfil completamente diferente. Provavelmente eu ia estar, sei lá, martelando alguma coisa durante 12 horas por dia, né, de segunda a segunda. Provavelmente eu ia estar apertando alguns parafusos, eu ia estar lixando alguma peça, torneando alguma coisa nesse sentido. E hoje, 100 anos depois, nós estamos aqui fazendo uma coisa que é trabalhar fora do horário de trabalho, com outra pegada completamente diferente.
dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva de aprendizado barra descontração é igual a conhecimento, tá É certo? isso. E não estamos nos repetindo, não estamos fazendo nada igual. O meu dia de ontem foi diametralmente oposto ao meu dia de hoje. Seguramente amanhã, com jogo, sem jogo, com Brasil ganhando ou sem Brasil ganhar, vai ser diametralmente oposto. Então vamos pegar esses dois cenários, né? 100 anos atrás e hoje. Mudou totalmente esse perfil, totalmente, né? Hoje a gente saiu daquela ideia de um especialista, de uma pessoa que sabe muito sobre uma coisa e por isso ela se perde, né? Porque ela só sabe a respeito de uma coisa, para hoje um universo absolutamente amplo, né? Irresistível e um universo cheio de oportunidades para todo mundo, para essas pessoas crescerem, para essas pessoas desenvolverem habilidades e assim por diante. Então, veja bem, há 100 anos atrás, eu precisava ter um braço, precisava ser obediente, ter um comportamento obediente, precisava ser uma pessoa correta, cumprir horários, né? Isso me Uhum. faria um bom profissional, né? E na hora que acabar, na hora que a máquina desligar, eu paro também e saio e ele acabou, né? E hoje eu não tenho nenhuma habilidade dessa, eu talvez, inclusive, eu nem consiga fazer a mesma coisa durante um dia inteiro. E te confesso que nesses 22 últimos anos dando aula, eu não acredito que os jovens de hoje também consigam fazer isso. Então, o cenário todo mudou e as habilidades, portanto, são profundamente diferentes de 100 anos atrás. Então, eu preciso de uma pessoa que se comunique bem, tá certo? Uhum. E que se comunique, digamos assim, sem obstáculo, sem limitações. A bem da verdade, Deixa eu fazer um fala aí, comentário aqui, João. Você sabe que vai lá. eu estou muito ali na linha de frente, falando com centenas e analisando só milhares de projetos só por ano, e eu sinto que as pessoas, inclusive os jovens, cara, o pessoal está perdido. A gente sabe das habilidades que a gente precisa ter, das competências, da atitude. A gente está falando muito de mindset hoje, É, mas são tantas as opções para e tantas as oportunidades que eu sinto que as pessoas estão, cara, estão perdidas. sim. É, a Dá um gente imobilismo, né? É uma coisa tão isso, ampla que a pessoa fica imóvel porque ela não sabe o que ela vai fazer. é isso. É, e tem muita gente que me procura, acho que da mesma forma que procura só você, e eles acham que o que eles precisam é dinheiro, né, para fazer o negócio. Eu falo, cara, você não precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro para montar o seu negócio, só você não tem negócio para ser montado. Não tem negócio para ser montado. E é muito difícil dar esse tapa na cara com luva de pelica, mas a gente tem que dar diariamente, né? E, É o nosso trabalho, é a nossa missão. e você está sentindo que no dia a dia ali do universo acadêmico, você que está em contato com as pessoas só sedentas atrás de conhecimento, o conhecimento ligado na área de empreendedorismo, eles estão desnorteados também, assim, meio zonzos, assim, com essas possibilidades. É tanta, cara, o que que é blockchain, o que que é Bitcoin, o que que é não sei o que, ICO, é tanta coisa, a gente não sabe, né? E o É, jovem, eu não sei se ele chega a se cobrar isso também, só como a gente se cobra. não, aí tem uma distinção, esse restinho que você falou aí, que tem uma distinção, ele não se cobra, né? O Tá. nosso mindset, assim, da nossa geração é que é um pouquinho diferente do deles e talvez nós, às vezes, tenhamos algumas dificuldades de acessar o mindset deles. Mas a bem da verdade, olha só, Fernando, eles ficam um pouco perdidos, sim, dada a quantidade de possibilidades que existem. Eu te confesso que você há de convir comigo que é um bom problema esse, né? É preferível você ficar meio desnorteado pelo excesso de oportunidades do que ficar desnorteado porque não tem oportunidades. Sim, Isso é sim, massa, sim. tá? Então, o que eu acho é o seguinte: para isso, né? Ele precisa ter atitude, ele precisa dar uma contrabalançada com atitude, ele precisa desenvolver um comportamento voltado a ser curioso, ser uma pessoa que se instiga com as coisas, ser um inquieto, né? Ser uma pessoa que não se dá por satisfeita por qualquer tipo de resposta. Eu não estou falando que ele tem que sair procurando problema em tudo para poder empreender, tá certo? Hum. Não é bem isso.
Mas ele não pode simplesmente ouvir um não e falar, ok, é esse o não e isso não tem volta. É bem verdade que em alguns momentos o não é não e acabou, tá certo? Quer Sim. dizer, você tem uma ideia, ela é mais ou menos legal, você vai testar ela no mercado. Você testou com um, com dois, com três, nenhum gostou. Você pivotou para olhar outro mercado, você testou com mais gente, também não deu certo. Foi procurar outro mercado, também não deu certo. Mudou a ideia, então tem uma hora que não dá, sua ideia é ruim. Tá? E ele tem que entender isso, né? E aí é que eu estou te falando dessa atitude. Ele tem que entender isso e falar o seguinte, ok, hoje eu não tive uma ideia boa. Tá certo? Amanhã eu posso ter uma ideia boa. Então, isso é um pouco de desenvolvimento de atitude que ele precisa ter. Agora, não é só atitude, é habilidade. Ele precisa ter habilidade com número, habilidade de se comunicar bem, igual eu estava falando um pouco anteriormente, habilidade de poder falar na hora que deve ser uma autoridade no assunto e na hora que ele tem que ser o súdito, tá certo? Que ele tem que, às vezes, dar uma ordem, às vezes fazer com que alguma coisa aconteça, e às vezes ele vai ter que falar um ok, é isso mesmo que eu vou ter que obedecer e pronto, acabou. Então ele precisa desenvolver atitudes, desenvolver habilidades e, obviamente, aquela parte, o núcleo grosso, que a gente vai chamar, que é a parte da competência, que na maior parte das vezes ela tem um caráter muito formal, sabe, Fernando? Ou seja, eu gosto muito dessa expressão, eu ouvi de um coordenador falando para o meu filho, eu gosto muito dessa expressão, que é assim, tem uma parte que é hora de bunda na cadeira, tá certo? Verdade. É sentar, abrir livro, estudar, anotar, se lembrar, tá certo? Ir atrás, procurar um vídeo, procurar mais conhecimento e assim por diante. Então tem uma parte que adquire competência, E a que é garotada ir está atrás do conseguindo. professor. E eles estão conseguindo só fazer isso com o advento do celular, smartphone. Se eles conseguem deixar do lado meia hora e focar, não, né? É uma outra forma de buscar conhecimento. É uma outra forma de buscar conhecimento. Eu estou te falando, hora de bunda na cadeira, pode ser com tablet, com Kindle, pode ser com o computador aberto, mas ele tem que estar aprendendo alguma coisa, tá certo? Não no sentido de aprender para obedecer ou para ter uma... que existe por trás dessa história toda. Alô? Foi o seu Pronto. aí que deu uma paradinha, eu acho. Oi, foi Agora voltou. Agora foi voltou. o seu que deu uma Pode paradinha. falar. Okay. Beleza. Vamos lá. Eu preciso repetir ou tá de boa? Um pouquinho só da última frase, né? Que ele busca Tá. conhecimento de forma diferente, mas busca. Mas busca. E ele tem que sentar na cadeira mesmo e falar, bom, então agora eu vou assistir tantos vídeos a respeito desse assunto, porque eu quero entender a respeito desse assunto. Ou então eu vou ler um livro, ou então eu vou baixar um PDF, ou então eu vou entrar aqui num bate-papo, vou procurar através de um webinar, de um Insta Live, alguém para que eu possa conversar. Quer dizer, por trás disso tudo, Fernando, tem atitude, tá certo? Por trás disso tudo, o que move isso daí é atitude. É a pessoa ter uma atitude. E aí eu confesso a você que as pessoas, na maior parte das vezes, hoje os jovens, eles ainda nem todos têm um comportamento, uma atitude empreendedora. E acho, olha só, vou parar de falar um pouquinho aqui, mas acho que a gente pode discutir um pouco a respeito de como fazer para surgir essa atitude empreendedora. Eu que te falo, que te pergunto agora. Na sua percepção, como que você acha que a gente pode desenvolver a atitude empreendedora nos jovens? O primeiro item é a gente deixar claro só para as pessoas que buscar conhecimento é um movimento empreendedor. Né? Empreender não é somente abrir uma empresa, gerar negócios, só gerar lucros, impostos e empregar pessoas. Não. Eu acho que estar buscando autoconhecimento, crescimento pessoal... Não está escutando? Alô? Está picado. Tá. Está melhor agora? Melhor? Se o pessoal está escutando bem, vou pedir que vocês digitem 10 aí embaixo. Estão escutando bem, pessoal? Então, eu vou começar de novo aqui, João. Primeiro importante dizer que buscar conhecimento é empreender. Empreender não é somente abrir empresa.
né? Tem pessoas que não são empresárias. Você está escutando bem, João? As pessoas estão escutando. Você está escutando, João? Não? Está um pouco picado, um pouco picado. Tá. Se você Tá todo puder mundo falar com um pouquinho mais de calma, eu acho que eu consigo. Ok. O sentido de empreender, ele é válido também para quem busca conhecimento. Buscar conhecimento, crescimento pessoal é empreendedorismo. Tá? No meu ponto de vista, empreendedorismo não é somente abrir empresas, fazer negócios, né? Então, quem busca conhecimento, estar empreendendo. O jovem hoje tem acesso a centenas de vezes mais possibilidades de aquisição de conhecimento do que a gente tinha na nossa época, né? Então, talvez ele acabe achando que ele sabe mais do que a gente sabia na nossa época. Ele sabe mais em amplitude, mas sabe muito menos em profundidade. Com certeza. Sabe muito mais em profundidade. Então, a questão é como despertar no jovem, primeiro, a sapiência de que ele não é profundo em conhecimento, de que ele é raso. Porque como ele não conhece o mundo, ele pode achar que diversidade de conhecimento raso vai levar ele a algum lugar. Quando está conseguindo escutar, João? Não, eu vou mudar de sala aqui em casa. Eu vou mudar de sala. Vamos ver se melhora. Tá, porque eu tô assim, do lado do modem aqui, e ele tá. Só tô eu em casa aqui hoje, então. Eu vou para um outro modem. Eu estou indo para o andar superior aqui. Tá. Estou mudando de modem aqui. Massa. Será que está melhor agora? Está melhor? Oi. Agora te Agora ouvi. está melhor? Agora tá bacana. Tá. Tá. A primeira coisa é fazer com que o jovem entenda que em muitas coisas não vai fazer possivelmente com que ele seja um profissional de sucesso. Então a gente tem que despertar nele um interesse em alguma coisa, para fazer com que ele seja interessado, curioso em alguma área específica para ter diferencial competitivo na vida. Correto. Como fazer isso, né? Acho que mostrar casos de sucesso, só mostrar que diversidade é legal e a própria diversidade ajuda com que a gente escolha especificidades. Mostrar que as pessoas que estão dando certo são aquelas que encontraram a sua missão. E qualquer missão é focada, principalmente ela tem foco nela, né? Sim. Parece uma história, Fernando, meio de autoajuda, né? Mas é foco, força e fé, né? Aqueles 3 Fs. Isso. Obviamente, tem um momento aí que seria interessante, com toda elegância, também colocar um outro F de foda-se. Às vezes a gente precisa dar, a atitude também é dar um foda-se para tudo, tá? Então tem que ter essa perseverança, sim, tá certo? Essa orientação, mas aquele esquema também, contrapontos, né, Fernando? Resiliência também é importante. Isso. Que se tenha, né? Conhecimento que se tenha também, etc., onde for buscar. E o bom dessa juventude de hoje é justamente esse ponto, que você pode ir entregando, ir instigando a obter conhecimento nos mais variados canais, porque eles topam essa história, tá certo? Eles topam. Então é muito interessante, por exemplo, que eles entrem em programas de aceleração com aquelas ideias, pelo menos se inscrevam em programas de aceleração para ver se aquelas ideias deles são interessantes, né? Apesar de, no fundo, aquela filtragem para entrar num programa de aceleração, ela tem muito a ver
com a ideia, né? Com o negócio que está por trás daquela ideia ali. Mas a bem da verdade também tem muitos programas de aceleração que querem ver a cara desse candidato, querem ver o olho dele, né? Aquele esquema, sangue no olho, faca nos dentes. Quer dizer, é uma pessoa que, se a ideia não for lá muito boa, mas ele tem condição de levar isso à frente, né? Ele tem essa atitude empreendedora, ele vai conseguir adquirir paciência, perseverança, ao mesmo tempo também vai adquirir resiliência, competência e etc. Né? Isso. Então, eles estão olhando essa história. Uma coisa que eu tenho falado muito também, que a facilidade que existe hoje no mercado de se encontrar mentores. Mas quando eu e você começamos a aprender a facilidade de ter mentores. A facilidade, perfeito, é porque tinha falhado aqui, eu achei que você tivesse falado da dificuldade. Não. Há 30 anos atrás, quando eu e você começamos a empreender, isso não existia. Você poder falar com caras como a gente hoje, com grandes executivos, isso era uma coisa, era coisa de gringo, não sei nem se nos Estados Unidos tinha, né? Então, muito eu acho fácil. que era inimaginável, né? Inimaginável. Era uma coisa muito distante, assim, a gente não chegava a essas pessoas. E o que eu tenho identificado na prática é que, como o brasileiro é um povo muito raçudo, muito sangue nos olhos, ele acaba buscando pouca mentoria, pouco conhecimento, ele quebra muito mais a cara do que ele deveria, ele patina muito mais, ele perde muito mais dinheiro e tempo também, só porque ele acha que ele sabe o suficiente e acha que tudo bem não saber muito bem o financeiro, porque ele faz o fluxo de caixa lá no Excel, né? E na realidade ele não faz, ele quebra a cara. Quebra Então, total a cara com relação a isso. Ter sangue nos olhos é bom, que é o que você está falando aí, é atitude, que ser uma atitude consciente, buscando os caminhos certos, só buscando a gente, as aceleradoras que você está falando, né? É isso. Eu diria que está muito mais fácil empreender hoje. Muito mais fácil, muito mais fácil. Tem uma história, só para a gente, né, dar um certo arremate nesse ponto, com relação a esse esquema que você falou de mentoria e que eu iniciei com o programa de aceleração, que é o seguinte, é um mantrazinho, e eu já ouvi ele em vários outros lugares, então eu não posso te atestar aqui agora de onde que é a fonte mais correta. Mas é assim, mais vale o empreendedor classe A com uma ideia B do que o empreendedor classe B com uma ideia A, tá certo? Então as pessoas estão querendo ver muito essa característica nas pessoas, né? Ideias, Fernando, a bem da verdade a gente tem que contar isso para o pessoal aqui. Ideias vão e vêm, é um mercado de ideias. A ideia que eu estou tendo aqui agora pode ser a ideia que você está tendo, é uma ideia que um cara lá no Arizona está tendo e é uma ideia que alguém lá no Zimbábue está tendo também. Então, massa, a ideia é legal, tudo. Mas o negócio é você ser ou desenvolver esse comportamento empreendedor, ter esse mindset empreendedor, essa perspectiva. É claro, esse ponto que você falou eu acho que é muito importante e acaba também dando margem para a gente pensar, talvez, em dar mais um passo a respeito desse assunto, desse tema que nós estamos discutindo aqui. Tá. É claro João, que... Oi? Tem umas perguntas da pessoa aqui. Oi? Eu vou ler algumas perguntas, algumas indagações aqui para a gente interagir com as pessoas que estão nos assistindo. Tá, falhou aqui total, eu só ouvi o finalzinho. Eu vou ler algumas perguntas das pessoas para a gente interagir com as pessoas. Tá. Ok. A pergunta do Fragave. Do seu lado, você vê as perguntas aí embaixo ou não? Não, tá parado aqui, nunca... Ah, tá, agora tá andando todas. Tá. Agora que tá. O Eu Fragave, não sabia que eu tinha que mexer nelas. Ele pergunta o seguinte: o que difere estudar da definição dita sobre buscar conhecimento ser uma forma de empreender? O que difere estudar da definição dita como buscar conhecimento ser uma forma de empreender?
Você quer responder essa, Fernando? Fala você e eu falo depois a diferença de estudar para buscar conhecimento empreendedor. Só foi que eu entendi da pergunta. Ok, ok. Olha, Fraga, Fraga é ex-aluno meu queridíssimo isso. Estudar é um ato, tá? Estudar é um rito, ok? É um exercício. Empreendedor que quer ter sucesso nessa vida, ele estuda, e isso não cessa na vida dele. Ponto. Estudar é obter o conhecimento, ir atrás das fontes. Beleza. Ter conhecimento a respeito de coisas, você não necessariamente faz através de um rito ou através de uma recorrência, digamos assim, diária ou periódica. Obter conhecimento eu posso acessar qualquer plataforma hoje e obter conhecimento, eu posso entrar na rede e obter conhecimento, eu posso ir num evento e obter conhecimento, e eu posso sentar com um mentor e obter conhecimento com ele. E ali ele pode, inclusive, me falar, esse mentor fala, olha, você tem que estudar a respeito disso, você tem que estudar a respeito de fluxo de caixa. Ou seja, você tem que ter esta técnica na sua mão, porque se amanhã você estiver sozinho, você precisa sentar lá, quer dizer, se você não tiver uma equipe e uma pessoa que faça isso para você, você vai ter que sentar lá e vai ter que editar um fluxo de caixa, você vai ter que repensar um planejamento estratégico, e você tem que estudar, você tem que obter o conhecimento sobre como se faz isso. Agora, né, ampliar os horizontes, todo mundo amplia das formas mais variadas possíveis. Uma delas seria através desse exercício diário. Vai lá, Fernanda, contigo. Não, e o que eu queria falar, que eu acho que o que ele quis perguntar também, além desse aspecto, é que o próprio buscar conhecimento é estar empreendendo. Então, você não tem que buscar conhecimento para abrir, para abrir uma empresa. Você pode ser um profissional autônomo, um médico, e estar buscando conhecimento. Empreender só por si mesmo. Esse é um dos pontos, uma das formas que eu defino empreendedorismo também. O Rodrigo Cabral tem outra pergunta aqui também. Eu vou ler a pergunta do Rodrigo Cabral, amigo meu que me acompanha. Vocês poderiam falar sobre associação limitada com pessoas que não agregam para o seu projeto? O que eu te falo é o seguinte... Vocês poderiam falar o que eu perdi o início? Sobre associação limitada com pessoas que não agregam para seu projeto. Okay. Depois das experiências que eu tive na vida, só Rodrigo, hoje, se eu acho que tem alguém que não agrega para o nosso projeto, a gente não tem que ter associação nenhuma. Não é nem limitada. É associação nenhuma. Zero. Aquela coisa, não tem meia grávida. Não tem aquela coisa, a pessoa a pessoa é ruim, a pessoa é um pouco mau caráter, mas ela é boa no que ela faz. Né? Ela é meio antiética, tudo bem, faz tão bem aquilo. Cara, não, assim, a pessoa é um pouco antiética, mas ela faz tão bem aquilo que ela faz e a gente aguenta. Não dá para se associar. Então, se não agrega valor, o agregar valor, acho que a gente pode criar aqui um conceito, agregar valor 360 graus, né, João? Sim, 360 graus. A pessoa não precisa ser boa em tudo, mas ela tem que ser... Fala. Ela não tem que ser boa em tudo, e será. Vamos esquecer essa história que uma pessoa que sabe tudo a respeito de tudo. Isso é impossível hoje. Nesse oceano, Fernando, de informação que nós temos, né, nessa complexidade toda que é esse mundo, e obviamente o mundo do trabalho entra dentro dessa história, não tem ninguém que sabe de tudo. Então, assim, eu contactar uma pessoa que sabe a respeito disso, contactar outra pessoa que sabe a respeito daquilo e assim por diante. Se der, né, o bem bolado de você encontrar vários tipos de conhecimento, uma pessoa só massa, mas não vai com essa expectativa, não. E aí eu volto a afirmar, nem mentor mesmo é aquele cara que sabe tudo a respeito de tudo. Claro. E tanto é que os programas de aceleração fazem muito isso, Fernando, você deve saber dessa história. Os programas de aceleração, eles chamam diversos mentores em diversos momentos, estágios, né, etapas do processo de aceleração. E esse convite que se faz para os mentores é
é um convite muito orientado. Nesse momento entra esse mentor, naquele outro momento entra outro mentor, porque cada um tem um conhecimento mais aprofundado a respeito de alguma coisa. Uma especificamente para você, João, está escutando? Tá. Uma pergunta para você, João. João, Ok. essa camisa bonita sobre medida é de onde? Eu já respondi a ele, e eu vou, se você me permite, Fernando. Essa camisa aqui, que eu estou com ela é da Social Tailor. A Social Tailor hoje é Oficina, que é uma marca, uma vertical de esporte fino da Reserva, tá certo? E foi Felipe Siqueira, que é uma pessoa do coração, né, que é o empreendedor aí disso tudo, dessa história toda. A camisa é Social Tailor, quando a empresa chamava Social Tailor ainda, e agora ela é da Reserva e chama-se Oficina. Bom. Ok. Eu vou querer uma também um dia depois, hein? Um dia eu vou lá buscar uma camisa para mim. Não, o que é melhor, olha só, Fernando, você não precisa ir lá. Você pode entrar e chamar um consultor, que ele vai até onde você estiver, no momento que você quiser, tá? Para fazer a camisa sob medida para você. Vendi o jabá direitinho. Uma pergunta do Bruno aqui. Ok. Além da capacidade de colocar Falhou. uma ideia em prática, além da capacidade de colocar uma ideia em prática, tá. Bom, deixa eu vir aqui, só passar um pouco aqui. Tá escutando agora, João? Agora eu tô. Eu só falhou essa pergunta do Bruno, eu não ouvi nada dela. Tá. João, você fala um pouco aqui para mim. Me fala um pouco de Mateus. Fala um pouco para o pessoal aqui do seu livro, Sonho de Mateus. Joia. Tem uma pegada, né, que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando, que é o seguinte. Eu estou descrevendo a trajetória de uma pessoa, de um jovem, né, que ele estava fazendo um curso superior e depois ele forma, e já para o finalzinho do curso ele descobre o que é empreender, qual que é o universo do empreendedorismo, tá certo? E eu quis fazer uma trajetória para ele, onde que ele pudesse, mesmo que de uma maneira ainda que seja superficial, mas que ele pudesse tangibilizar diversas áreas do universo do empreendedorismo. Quais são essas áreas, por exemplo, Fernando? Ele começa, né, descobrindo o que é empreender, ele começa entrando muito na questão de meta, saber o que é meta, como que gestão tem a ver com a área que ele formou. Ele se relaciona com pessoas da área do empreendedorismo social, ele se relaciona com áreas do empreendedorismo tecnológico e incremental, ele vira um intraempreendedor, ele fracassa, ele acerta, ele ouve conselhos, ele esquece de conselhos, ele dá conselhos também, ele dá mentorias, e ele acaba se firmando, se associando e numa ideia, e essa ideia vai crescendo, e ele se torna um grande empreendedor. Ponto. Então, eu acho legal você fazer esse mote aí dos sonhos de Mateus com esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Porque trajetórias profissionais, Fernando, elas são as mais variadas possíveis, né? Hoje ninguém pode virar e falar assim, ok, eu entrei em tal empresa, tá certo? E porque eu entrei em tal empresa, eu já sei o começo, o meio, o fim da minha jornada profissional. Não tem essa história. Inclusive, um ponto que eu acho muito importante nessa hora é falar a respeito do perfil do intraempreendedor, tá certo? Que é um perfil que no livro do Mateus ele tangibiliza, ele vai trabalhar, né, numa ideia de outra pessoa e ele acaba intraempreendendo lá também. Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Era só uma pergunta, vamos lá. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, João. Eu ia falar para você, você explicar para o pessoal o que é o movimento do intraempreendedorismo ou o chamado empreendedorismo só corporativo. Hoje tem o Corporate Venture Capital. Sim. Que faz suas aceleração, procura startups, que é a evolução do
empreendedorismo. O que você tem visto aí de bom acontecendo no mundo? Eu ouvi quase que a totalidade da pergunta, eu não ouvi tudo não, então depois você me dá uma orientada aí. A maior parte das pessoas, Fernando, acha que essa pegadinha de intraempreendedor, né, ou empreendedor corporativo, é uma coisa de hoje, assim, de 2015 para cá. Não. A verdade não Sempre. é, né? Já tem gente falando disso lá fora, é claro, né? Desde 1970, tá? A bem da verdade, tem alguns estudiosos sobre o tema que vão falar que estão falando a respeito disso desde lá da época do Fordismo e Taylorismo. Mas, enfim, o papo não é esse aqui agora. A grande questão conseguiu-se já identificar hoje no mundo o perfil empreendedor, conseguiu-se também identificar que para muitas e muitas pessoas, empreender é uma coisa difícil. Não é uma coisa fácil, tá certo? Por um sem número de motivos. Às vezes é questão da educação, às vezes é questão da urgência de ter uma renda, às vezes é questão relacionada a, ok, eu estou numa zona de conforto e eventualmente as pessoas se sentem confortáveis com poucas coisas e assim por diante. Tem muitas pessoas, digamos assim, que são pouco ambiciosas, ou então que têm pouca inquietude, são pessoas, né, que têm uma outra vibe. Então, nem todo mundo, Fernando, tem condição de desenvolver ou tem interesse em desenvolver um perfil empreendedor. Beleza, tá? Só que essas pessoas, né, um grande montante dessas pessoas não empreende, vai procurar como uma alternativa de sobrevivência, como uma alternativa de renda, né, trabalhar dentro de uma empresa. E o ponto essa pessoa, ela vai trabalhar dentro de uma empresa e ela vai chegar lá e o ambiente de trabalho lá é diferente, as metas são diferentes, as relações são diferentes, né, e assim por diante. E nesse mundo de hoje, o que eles perceberam? Que um bom profissional, ele tem que ter aquelas características dos empreendedores, mas dentro de uma empresa que não é dele, tá certo? E aí é que a gente começa a entrar, digamos assim, Fernando, numa certa generalização de empreendedorismo. Porque se uma pessoa está dentro de uma empresa e lhe é dada a responsabilidade de tocar um projeto, ou desenvolver um projeto, ou criar um projeto, fato esse, que são demandas absolutamente normais na maior parte das corporações hoje em dia. Ninguém contrata uma pessoa para ela ficar sentada o dia inteiro fazendo uma determinada atividade. Quer dizer, contrata-se, mas paga-se muito mal também. Essa pessoa, né, ela vai ficar com uma vida muito limitada. Então, se alguém quiser, né, crescer na carreira, crescer na profissão, ele vai ter que, inexoravelmente, né, não tem outra escapatória, ele vai ter que desenvolver as características empreendedoras dentro da empresa que não é dele. E isso vai ser através de novos negócios, projetos, outras ideias, iniciativas, que eventualmente, Fernando, podem dar retorno financeiro, eventualmente podem não causar impacto nenhum com relação a isso. Tá certo? Que é aquele pontinho que você falou lá no início, né? Sim. Se uma pessoa está empreendendo para obter dinheiro, esquece, porque isso não vai dar muito certo, não. Deixa eu te perguntar mais alguma coisa aqui. Como você vê o empreendedorismo só como uma possibilidade de ter uma carreira nova hoje? As pessoas não estão satisfeitas com o seu dia a dia, não estão satisfeitas com os seus trabalhos e acham que o caminho é desistir da carreira delas para começar a empreender. E eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado em falar para as pessoas o caminho que elas devem tomar, porque tem gente que não tem um perfil para empreender, né? E não arriscar o que você tem, né? Não quero ver ninguém passar apuro. Não quer ver ninguém passar o quê? Apuro. Eu não quero ver ninguém passar muita dificuldade. Passar dificuldade, passar apuro. Ah, passar apuro, entendi, agora entendi. Isso. Então, o empreendedorismo um caminho de uma nova carreira? Pode ser, como pode não ser. O que eu falo é o seguinte, que bom
que temos hoje o empreendedorismo como uma opção de carreira. Que bom que temos. É outra opção. E ela tende a ser uma opção bastante exitosa, sabe? Uma opção onde que a pessoa ela tem uma possibilidade de autorrealização muito grande, sabe, Fernando? Muito grande. Uhum. E eu acho que isso é uma questão que está muito presente hoje no perfil dos jovens. Eles não ligam muito assim. Quer dizer, dinheiro é importante, planos de benefício é importante, essas coisas são importantes, mas eles querem ter um sentimento de autorrealização. E isso só acontece se eles conseguem perceber um propósito, se eles conseguem perceber uma congruência de valores entre o que eles pensam da vida e o que eles vão executar. Tá certo? Isso. Então, as pessoas, elas têm que, para elas se envolverem, elas têm que se comprometer com as causas, né? E isso é uma característica muito clara dos jovens hoje em dia. Ter propósito para fazer as coisas, não fazer simplesmente pelo fato de fazer. Você sabe que outro dia eu fiquei surpreso, porque eu tenho um conhecido que tem um filho de 20 anos de idade, e a pessoa me falou que o filho... você não está escutando, João? Tá picando. Se você puder só falar com um pouquinho mais de espaço, para mim fica melhor. Tá. Então, essa pessoa tem um filho de 20 anos de idade, e falou que o garoto nem tem a ambição que nós tínhamos na nossa época de ter um carro. Porque ter um carro hoje não é um desejo dessa juventude. O cara prefere sair com a galera, prefere sair de Uber. Então, as motivações pessoais são tão diferentes. Isso faz com que o perfil das pessoas, do ser humano, seja diferente. O que nos move é diferente. Então, a empresa tem que ser diferente. Como atrair capital humano que quer coisas diferentes do que a pessoa queria há 10, 20 ou 30 anos atrás. As empresas não estão muito preparadas. Elas estão apagando o fogo todo dia. E está uma coisa, o Fernando, impressionante, né? E aí, veja bem, a gente tem que lembrar um pouco qual é o perfil do empresariado brasileiro e talvez por aí entender o porquê que eles querem tanto que mude o perfil dos seus colaboradores internos, né? Na maior parte das vezes, os empresários já bem estabelecidos no Brasil, eles não são dessa geração dos jovens, eles são da geração ou nossa, né, de 50, ou até anterior à nossa, tá certo? Eu não vou entrar na questão geracional aí não, mas eu só vou falar o seguinte, lá na nossa época, né, de baby boomers e antes dos baby boomers, etc., era a época em que a gente... eu me lembro disso e é uma coisa que eu utilizo em várias aulas minhas, que é o seguinte, quando eu cheguei a fazer 18 anos, meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, você vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Depois, você vai pensar no que você quer da sua vida. Ou seja, eram pessoas que prezavam a segurança. Se isso fosse uma rotina, se isso fosse um saco, se não fosse, enfim, essa não era a questão. Você tinha que ter a segurança financeira. Hoje, esses jovens não têm essa perspectiva de ter que ter segurança financeira. Tem que ter um carro, tem que ter uma casa, um patrimônio. Hoje as coisas são muito fluídas, né? E aí vem essa questão da autorrealização, da busca por um propósito, né? E esse propósito, Fernando, vamos só lembrar o pessoal aí que está nos vendo, que nos seguindo, esse propósito ele precisa existir tanto no intraempreendedor, quanto naquela figura que vai empreender, que é aquele ponto que eu falei novamente. Quer dizer, empreender por dinheiro, um abraço, meu amigo. Você está dentro de uma empresa, você é um empregado, você só vai contribuir com um novo negócio, com uma nova ideia, com um novo projeto. Se tiver dinheiro, esqueça, né? Você em breve vai estar fora do mercado de trabalho e o outro em breve não vai conseguir empreender. Dinheiro é resultado, dinheiro é consequência. Muito bem-vinda, diga-se de passagem. Mas Claro. não é o propósito. Mas não é o propósito. João, o nosso tempo vai acabar já já. As lives aqui no Instagram, elas têm um limite máximo de 1 hora. Quando a gente já está assim? a gente começa a esquentar a conversa, acaba.
né? Nó, Ainda pior mais que é, viu? Fiquei impressionado. Para mim ainda era 8h15. esse papo com você é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, você tem visto Hum. tanta gente empreender aí, onde você acha que mora a oportunidade? Aonde estão as melhores oportunidades para os empreendedores empreenderem? Estou vendo muito empreendimento surgindo, estou vendo muito programa de aceleração, sem ser muito bairrista, Fernando. Belo Horizonte está se tornando assim, um grande cenário do empreendedorismo no Brasil, né? Não deve a ninguém, está uma coisa muito bem elaborada aqui. Então, estou vendo muita coisa e, na minha perspectiva, é a seguinte: todas as ideias que estejam ou que possam estar ligadas à área digital, à área virtual, à área de base tecnológica, não necessariamente raiz tecnológica, mas tenha uma interface com tecnologia, com o digital, etc., ela vai para frente. Né? Nós estamos agora nessa revolução, digamos assim, industrial. Nós estamos passando para 3.0 agora. Tudo está indo para um lado com uma pegada digital e tecnológica muito forte, né? Cibernética, robótica e assim por diante. Então, essas pessoas, né, que querem empreender e têm alguma ideia nessa área, veja bem, Fernando, pode ser uma ideia incremental, não precisa ser, né, a nova lâmpada, né? Mas uma ideia incremental, mas que tem essa pegada, vai dar certo. Ele tem que correr, tem que ser muito ligeiro, porque isso está batendo na porta amanhã, tá certo? Isso é coisa aí Isso. que, vou fazer um paralelo rápido, na próxima Copa vai estar bem diferente dessa. E o que eu falo também é que usem a tecnologia disponível para resolver problemas que vocês conheçam, né? Porque eu vejo muita gente querendo inventar a tecnologia para solucionar problemas que elas nunca viveram, né? Não vá resolver problema que não é problema seu, né? Que você não tenha vivido, que não faz parte da sua história. Então, eu acho que o próprio conceito de Lean Management da startup enxuta está fazendo com que os jovens fiquem mais alertas de que eles têm que resolver só problemas reais, em vez de criar coisas novas que surgem do além, né? De uma noite mal dormida, mas vivam problemas reais para encontrar suas soluções verdadeiras. Lembrando que a gente sabe que 97% das startups quebram e 42% desses 97%, que é 40% do total, quebram porque criam problemas, criam produtos que o mercado não precisa. Então vamos criar coisa que vocês conheçam, né? Sim, Se sim. quiser Mindset, Fernando, de inovação. Procurar inovação, inovação, inovação. E aí eu volto para a gente poder fechar esse assunto, né, de outra forma. Seja inquieto, né? Não engula a primeira resposta, né? Seja curioso, procure saber de onde que vem esse problema, como que vem esse problema e assim por diante. É isso que vai dar o mindset empreendedor para as pessoas. Tá certo? Tá. Inicialmente, o turn-on dessa história é a atitude. Tá. João, você acha que no mercado falta dinheiro ou falta ideia boa com gente boa? Falta ideia boa com gente boa. Ideia boa com gente boa. Com a mais absoluta certeza. Fernando, dinheiro é um dos recursos necessários. Agora, o que a gente vê de gente em locais, digamos assim, inférteis, áridos de recursos, principalmente de dinheiro, tendo ideias sensacionais para poder viver e sobreviver, tá certo? Então, o que a gente precisa é disso, né? É de ideia e de gente capacitada para tocar isso. O dinheiro é um recurso que vai ser necessário, eventualmente, tá? Eventualmente. Porque hoje essa moçada consegue empreender só na base do MVPzinho, do pequenininho, né? E talvez sem recurso nenhum, talvez só gastando tempo, né? Que é intangível, impagável, mas é tempo. Mas enfim, isso nós vamos gastar de uma forma ou de outra. Vamos terminar com a pergunta aqui do André Borato, que é super importante essa pergunta.
Ok. Como desenvolver algo digital sem ter a formação ou contato com alguém da área? Como pôr a ideia em prática? André, parceria, você busca alguém da área, mas uma coisa que eu gosto de falar, não terceirize o seu core business. Se a tua empresa é Nunca. de base tecnológica e precisa de tecnologia para viver, ela tem que ser internalizada. Você tem que achar um cara que compra a sua ideia, que vive a sua paixão, faça uma parceria, esse cara vai se tornar o seu sócio e uma sociedade relevante, porque se o negócio crescer, a pessoa importante tem que ter tesão pelo negócio que cresce. Sim. Eu já tive Sim. sociedade que sócios não queriam dar participação só merecida para quem fazia o TI. E isso está errado, entendeu? As pessoas que são relevantes para o negócio têm que ser remuneradas accordingly, como diriam os americanos, de acordo. Né? Então, De acordo. não terceirize o seu core business jamais. Hamas. Isso. E vou só fazer um adendo, Fernando, se ainda tiver tempo para essa figura que perguntou aí, que é o seguinte: hoje já existem no mercado, seja à distância ou seja presencial, diversos cursos de imersão que te dão a capacidade de, em pouco tempo, cerca de 90 até 120 dias, você que não sabe nada, sabe zero de desenvolvimento, de programação, você em 90 dias já sair programando em pelo menos 6 a 8 linguagens. Isso já Uau. existe aí no mercado, a distribuição, tá certo? É, Então, se não for a perspectiva que você apresentou, Fernando, tem uma outra perspectiva. Vai lá desenvolver essa habilidade. isso aí. Que mais, João? Alguns comentários finais aqui. Fica à vontade, João. Eu tomo com quanto tempo? Me fala aí que eu estou com medo de estar falando e de repente, tum. Ele avisa aqui, mas a gente deve ter uns dois ou três. 2 ou 3 minutos. Dois ou três, João. Dois ou... Minutos? Isso. Ah, tá. Isso. Eu não ouvi nada que você falou. 2 ou 3, ok. Agora eu vi que você escreveu aqui embaixo. Bom, as minhas considerações finais são o seguinte, Fernando. É, no fundo, pode parecer muito poesia isso, mas assim, todo mundo tem um potencial empreendedor. Essa é a grande novidade desse início de milênio. Todo mundo tem um potencial empreendedor. Alguns conseguem fazer com que esse potencial exploda, apareça, surja, logo nos primeiros anos de vida. Você consegue notar isso em pessoas com 8 anos, meninos com 12 anos, e assim por diante. Outras pessoas, Fernando, vão demorar muito tempo para desenvolver esse potencial empreendedor. Eventualmente vai ser na véspera da sua morte. Ela descobre que ela tem esse potencial empreendedor. Enfim, né? Não deixa essa chama se apagar, não. Já existe o pavio dentro de você, já existe a condição de você acender essa história. Né? Então, se a vida não está legal para você, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, tenta empreender. É uma alternativa hoje absolutamente viável, perfeitamente compreensível, né, para tocar qualquer tipo de projeto na sua vida que você queira. Então, não deixe essa chama, né, esmorecer. Não se leve pela zona de conforto. Tá? Saiba que você pode empreender em qualquer momento da sua vida. Basta que você tenha consciência disso. Isso aí. Só queria pedir aqui para todo mundo entrar depois no meu portal fernandoseabra.com.br para deixar o e-mail lá, logo receber o meu e-book. A Sônia está pedindo para você citar novamente o nome da plataforma para fazer os cursos de programação.